Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. O Superior Tribunal de Justiça concluiu o esperado julgamento, que analisou se os planos de saúde podem ou não ser obrigados a cobrir procedimentos não incluídos na lista estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Por 6 votos a 3, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, decidiu que a lista de procedimentos de cobertura obrigatória para os planos de saúde, que é regida ali pela ANS, é taxativa. Ou seja, tudo o que está nessa lista da ANS precisa ser coberto pelos planos de saúde. Mas tratamentos experimentais, tratamentos novos ou que não entraram nessa lista, não. Então, os planos de saúde não vão ter que cobrir. É uma mega má notícia para portadores de doenças crônicas, gente que depende de medicamentos importados. A lista de cobertura da ANS contém mais de 3 mil itens. Mas ficam de fora medicamentos e procedimentos novos ou experimentais. A relação também prevê variações, dependendo do tipo de contrato com a operadora dos planos de saúde. Até hoje, o entendimento predominante da Justiça era de que o rol da ANS tinha caráter exemplificativo, ou seja, servia apenas como uma referência. Mas as pessoas, familiares de pessoas que tenham alguma doença cujo medicamento ou tratamento não esteja previsto na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar, recorria à Justiça para que a ANS incluísse esse tipo de tratamento ou medicamento que não tivesse a cobertura pelos planos de saúde por conta dessa lista. Então, o que acontecia é que a Justiça determinava a obrigatoriedade de o plano cobrir ou não determinado tratamento. Com a mudança de posicionamento do STJ, a tendência é de que as instâncias inferiores mudem a forma de julgar casos relacionados, mesmo que a decisão da Corte Superior não tenha o chamado caráter vinculante, ou seja, não tenha de ser obrigatoriamente seguida. O assunto também é alvo de uma ação no Supremo Tribunal Federal. E a expectativa é de que apenas uma decisão no STF seja capaz de colocar um fim à disputa entre os planos e as associações de pacientes. Afinal, como essa decisão do STJ impacta na vida das pessoas, dos brasileiros que precisam de tratamentos não previstos nessa lista da ANS? Sobre isso, conversamos agora com a Vanessa Ziotti. Vanessa, muito bom te ter aqui no Item Mais, um prazer falar com você, bem-vinda. Carol, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade, o prazer é todo meu. Vanessa, claro que eu vou querer abordar com você as questões técnicas, mas acredito que seja muito importante nesse momento também humanizarmos esse assunto. A Vanessa, ela é advogada, como a gente falava há pouco, diretora jurídica do Instituto Lagarta Virapupa e também mãe de trigêmeos que precisaram recorrer à justiça para ter acesso a tratamento de saúde, assim como vários brasileiros. Vanessa, conta um pouquinho para a gente da tua história e por que a decisão judicial teve que ser a solução para lidar com questões de saúde na sua família. Bom, os meus meninos são autistas e a gente teve o diagnóstico deles quando eles tinham 1 ano e 6 meses. O tratamento recomendado para eles foi o ABA, que é a análise aplicada ao comportamento, 20 horas semanais. E quando eu fui fazer a solicitação via escrita para o convênio, para que eles me indicassem onde estavam os prestadores que estariam dispostos a fazer esse tratamento, a primeira resposta que eu tive por escrito foi que não existiam prestadores na rede e que eles me fariam reembolso integral. E aí, 5 minutos depois, eles me reenviaram um e-mail dizendo para eu esquecer o primeiro e-mail que eu tinha recebido, que eles não iam me fornecer tratamento nenhum porque não estava no rol da ANS. Aí, depois de 5 minutos, eles trocaram o e-mail de novo, dizendo que tinha uma clínica em um determinado lugar, mas que oferecia só 20 minutos por dia de tratamento, uma vez por semana. E aí, como advogada que não atuava na área, eu atuava numa outra área, eu me vi obrigada a advogar para os meus filhos numa área que eu nunca tinha trabalhado. Então, o primeiro processo que eu fiz na vida neste sentido foi o dos meus filhos, que ainda está em trâmite. A gente teve que passar por perícia judicial para comprovar que o método ABA era sim o método adequado para os meus filhos e que não tinha nenhum outro método nos autos do processo, no rol da ANS, que fosse o método mais adequado que o ABA. E por diversas vezes, o plano de saúde tentou desistir dessa perícia, porque isso acaba produzindo prova contra eles mesmos, Foi muito desgastante, foi humilhante ter que levar os meus filhos tão pequenos para um médico, expor eles a essa situação, de ter que provar que eram autistas,
e de eu ter que levar uma neurocientista, uma neuropsicopedagoga para demonstrar também, junto para o perito, que não tinha método mais adequado. O perito judicial era um reumatologista, que tinha muita boa vontade, ainda bem, ouviu e nos deu um parecer favorável, mas ele poderia simplesmente não dar. É importante frisar que a operadora de saúde sequer compareceu à perícia, sequer apareceu nenhum documento que comprovasse. Eu juntei mais de 1.800 páginas de documentação técnica comprovando a eficácia do tratamento no processo. E isso antes dessa decisão nefasta que o STJ deu no dia 8. A gente teve uma sentença favorável, mas o plano de saúde apresentou um recurso. E mesmo assim, ele segue descumprindo a ordem judicial todos os meses. Eu preciso, todos os meses, acionar o juiz para informá-lo que o plano descumpre a ordem. E aí, diante de uma decisão como essa do STJ, o teu grau de insegurança com relação à saúde dos teus filhos fica ainda maior. Eu assisti o julgamento de dentro da plenária, né? Eu estava lá, eu saí de lá de dentro em crise, chorando. Foi um dia muito difícil para mim, enquanto jurista e enquanto mãe, porque por mais que eu saiba que a gente tem uma sentença, que isso vai para um tribunal, e eu sei que eu só vou parar de lutar pelos meus filhos o dia que eu morrer, e assim também pelos meus clientes. Mas a verdade é que não são todos os brasileiros que têm acesso à justiça. E que se já era difícil para quem depende de defensoria pública, com esses critérios que o ministro Cueva criou no voto dele, ficou praticamente impossível. Se você não tiver um bom advogado que entenda o que precisa ser feito para ingressar com o processo, vai ficar praticamente impossível conseguir judicialmente. Porque agora a regra o rol é taxativo e você só pode ingressar judicialmente se você tiver uma série de documentos e preencher uma série de requisitos constantes no voto do ministro. Ou seja, Vanessa, pelo que você nos relata, com essa decisão do STJ, fica ainda mais difícil ter acesso a determinados tratamentos e medicamentos. O usuário do plano pode ficar com a saúde comprometida. Na verdade, não é mais uma opção. O plano não tem mais obrigação. Então, a regra é não fornecer. A partir de agora, a regra é o não fornecimento. E a exceção é procurar o judiciário. Antes, a regra era o fornecimento e, na negativa, procurar o judiciário, porque estava sendo descumprido algo que não poderia. Agora é o contrário. A regra é não fornecer e, se preenchidos os requisitos da exceção, você pode procurar o judiciário. Eles fizeram uma coisa que a gente chama no direito de uma inovação, que é eles tiraram o ônus da prova do fornecedor e transferiram toda para o consumidor. O direito de saúde é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, a relação entre o beneficiário e o plano de saúde. E o consumidor é a parte mais fraca. O consumidor é a parte hipossuficiente. E de acordo com os ministros, a partir de agora, o ônus da prova recai inteiramente sobre o consumidor, que vai ter que pagar uma perícia, que vai ter que juntar documentação científica e técnica para provar que tem direito a um tratamento, mesmo que o médico já tenha dito que é o tratamento mais adequado. O que alegaram os ministros nessas decisões? Você que acompanhou de perto tudo isso, Vanessa. Eles alegaram que nós somos predadores aos planos de saúde. Nós estamos onerando os contratos. Nós estamos causando um grande rombo nas contas das operadoras de saúde. Os ministros disseram que nós estávamos causando desequilíbrio contratual. E a ministra Galotti, eu não vou me esquecer da primeira frase que ela disse no voto dela, que foi: estamos lidando aqui com empresas que visam o lucro. E é sobre isso que nós estamos falando. Nós estávamos tratando de um assunto constitucional, que é um direito indisponível, que é o direito à vida e à saúde, numa Câmara que só discute direito privado, com ministros que discutiram temas como juros bancários, cláusulas contratuais. Vanessa, tem ação no STF. Você cita aí bastante o julgamento no STJ, mas tem uma ação no STF. Como é que fica o caminho até lá? E como é que fica a situação dos planos de saúde dos usuários até o desfecho final dessa questão, que seria ali no Supremo? O que a gente tem agora é uma insegurança jurídica com relação à modulação dessa decisão para os processos que estão em andamento, para os processos que ainda não foram sentenciados, para os que ainda estão sem trânsito em julgado. Existe uma insegurança jurídica de como os tribunais vão decidir com base nessa decisão da STJ. Porque ela não é uma súmula vinculante, mas ela é uma orientação jurídica do Tribunal Superior. Então, sim, ela tem um efeito de orientação e um efeito de palavra final. Para as pessoas que ainda não ingressaram com a ação, as pessoas já passaram a ter
o direito negado, já passaram a ocorrer descredenciamento de clínicas, pessoas já passaram a ter home care tirado de casa. Eu tenho 3 clientes que entre quinta-feira e hoje, que não tinham ingressado com a ação, que tinham conseguido até então tudo administrativamente, já perderam as terapias dos filhos autistas. Com relação ao STF, o que nos parece mais plausível agora é um controle indireto de constitucionalidade a ser exercido mediante a organização da sociedade civil, através de ataque à Lei 14.307 de 2022, que foi citada pelo ministro Cueva. É o que nos parece mais adequado neste momento. E a gente também tem visto diversos parlamentares num movimento de propostas de leis para que o rol seja exemplificativo, né? A alteração da própria legislação da ANS. Então, existem caminhos, sim, constitucionais, legislativos, mas que não são caminhos rápidos nem fáceis. São caminhos que vão demandar tempo e organização da sociedade. E claro, seguiremos acompanhando esses caminhos, Vanessa. A gente espera conversar com você numa próxima oportunidade, claro, acompanhando o desfecho de tudo isso e trazendo os relatos de quem vive de perto a situação e o impacto dessa decisão. Mais uma vez, obrigada, Vanessa. Eu que agradeço a oportunidade, obrigada por estar aqui e poder contribuir com o assunto. A ANS afirma que os planos de saúde chegaram à marca de 49 milhões de clientes em março deste ano, o maior número desde 2015. A entrada de quase 2 milhões de novos usuários para o sistema privado de saúde resultou no crescimento da receita do setor, de aproximadamente 10 bilhões de reais na comparação com 2020. Já o orçamento federal vai na contramão. Na semana passada, por exemplo, o Ministério da Economia anunciou o bloqueio de mais de 1 bilhão de reais em recursos para a saúde. A avaliação do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor é de que a demanda pelo SUS deve aumentar com a decisão do STJ. Quando um consumidor precisar de um procedimento fora do rol, ainda que tenha justificativa do seu profissional de saúde, ele muito provavelmente vai encontrar dificuldade de acessar esse procedimento nesse momento. E possivelmente vai recorrer ao sistema público, né, sobrecarregando ainda mais o sistema público, mas vai continuar pagando a mensalidade para a operadora. E o nosso entendimento é que essa decisão da STJ não teria necessidade, né? Nós não conseguimos afirmar que alguma motivação econômica, alguma modificação de alteração da realidade brasileira levou a essa decisão. Afinal de contas, como nós falávamos, essa interpretação estava vigente há quase 20 anos, sem grandes turbulências, sem grandes problemas para as operadoras ou para os consumidores, né? Então, certamente é uma decisão que não apresenta uma motivação social, uma motivação econômica que a justifique. Os planos de saúde argumentam que a cobrança para o oferecimento de uma cobertura irrestrita não se sustenta, uma vez que o próprio SUS tem obrigações limitadas para o atendimento da população. Na segunda parte desse episódio, vamos falar sobre como fica o atendimento de quem precisa dos planos de saúde. E, claro, qual é o impacto que isso pode trazer para a saúde da população brasileira. Conversamos sobre esse assunto com a Vera Valente. Ela é diretora executiva da FENA Saúde, Federação Nacional de Saúde Suplementar, instituição que reúne 13 grupos empresariais que operam planos de saúde no Brasil. Vera, obrigada por estar conosco aqui no Item Mais. Bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. Vera, antes de mais nada, acredito que seja importante a gente traçar um pouco as expectativas de milhões de brasileiros que hoje têm planos de saúde, do que vai acontecer com essa decisão do STJ. Quantos procedimentos, Vera, deixarão de ser oferecidos para os pacientes? Você tem esse dado, esse levantamento? Nenhum procedimento vai deixar de ser oferecido, nada muda. A decisão do STJ só trouxe mais segurança jurídica. O rol da ANS hoje, que pelo entendimento do STJ é taxativo, já era o entendimento da própria ANS e do próprio setor. Ele contempla 3.379 itens, ou seja, ele trata todas as doenças da CID, Classificação Internacional de Doenças. Nada muda. Hoje, os tratamentos que estão em andamento, todas as doenças que têm tratamento dentro da lista, permanece tudo igual. Mas há, Vera, vários casos de pacientes que recorreram à justiça, por exemplo, medicações novas, tratamentos um pouco mais longos para ter um melhor resultado. Desse tipo de procedimento, esses pacientes que recorreram à justiça têm hoje uma decisão judicial para dar continuidade a um tratamento. Como é que fica a situação deles agora? Esses procedimentos, eles continuam?
continuam. Se houve uma decisão judicial, essa decisão deve ser cumprida, como qualquer decisão judicial. Então, assim, isso não muda decisões judiciais que aconteceram e aí levar a tratamentos que estão acontecendo. É muito ruim todo esse barulho que está sendo feito nas redes sociais, porque está sendo feito em cima de informações que não são verdadeiras. O ruim seria se ele tivesse entendimento de exemplificativo, porque uma lista exemplificativa, você pode mais e você também pode menos. Traria muito mais insegurança para as pessoas do que estaria incluído, traria muito mais insegurança para os contratos, porque se você tem uma lista aberta, o céu pode ser o limite, fica impossível precificar, porque o risco fica muito alto. Então, na verdade, esse entendimento já era o entendimento vigente e foi confirmado, consolidado por uma decisão muito técnica e equilibrada do STJ. Então, o rol, ele sempre foi taxativo, Vera, não era exemplificativo. O rol sempre foi entendido tanto pelo setor como pelo órgão regulador como taxativo. Existiam decisões na justiça interpretando como exemplificativo e concedendo tratamentos que não estavam no rol. Agora, com relação a isso, nada muda. Temos 3.379 tratamentos. E se tiver algum tratamento que foi concedido por via judicial, ele permanece. Então, não existe motivo para esse clima de intranquilidade, de insegurança. Eu acredito, Vera, que muito desse clima se deve justamente a essas decisões judiciais. Muita gente hoje acaba recorrendo à justiça para ter acesso ou dar continuidade a determinados tratamentos. Essa é uma grande preocupação nesse momento, você fará esse ruído das redes sociais, muitas pessoas que vêm a público trazendo inclusive relatos pessoais de que foram à justiça e aí sim conseguiram determinado procedimento por parte do plano de saúde. Como é que hoje a federação ela acaba lidando com esse tipo de questão? Vários procedimentos que por vezes acabam tendo de ser oferecidos por força da justiça. Tudo que não está no rol sempre foi objeto de discussão na justiça. Isso continua acontecendo. O acesso à justiça, o direito de você ir à justiça e buscar um entendimento diferente do que está consolidado, isso já era possível e continua sendo possível. Inclusive, o próprio voto do ministro, né, o primeiro voto, ele coloca exceções, só que ele coloca que são tratamentos registrados na Anvisa, tratamentos com evidências científicas. Então, hoje, a gente tem até casos na justiça de concessão de tratamentos experimentais, de tratamentos que não estão registrados no Brasil, o que teve uma delimitação importante, mas sempre com esse caminho. Cada caso é um caso, o caminho das exceções, o voto foi muito equilibrado. As pessoas entrarem na justiça, essa é uma prerrogativa de qualquer cidadão no nosso país. A gente vive num país democrático, então nada mudou. O que trouxe foi um entendimento que essa lista é uma lista fechada. Só que o que é importante? Aí você fala assim, um tratamento novo muito bom, comprovadamente superior, que trouxe uma inovação para tratar de uma forma completamente diferente uma doença, ou seja, existia um tratamento para a doença e surgiu um tratamento totalmente novo e que é muito bom, que tem resultados incríveis. O dono dessa tecnologia tem que submeter a ANS. Lá é um lugar de discussão técnica, tem sociedade médica, tem associação de paciente, ou seja, um ambiente democrático e aberto. Os recursos da saúde suplementar são limitados, como é do SUS, como é os recursos de qualquer sistema de saúde no mundo. Como fazer as melhores escolhas? Elas têm que ser técnicas, elas têm que ser baseadas em ciência, em comprovação de efetividade, em comprovação de bons resultados para o paciente ou de superioridade terapêutica com relação a tratamentos existentes. Então, o caminho da ANS hoje ele é rápido. Desde o ano passado, desde outubro de 21, a ANS tem feito, por força da lei, ela tem que fazer as análises dessas submissões, né, de pedidos de incorporação em até 180 dias, sob pena de incorporação automática. A atualização do rol, ela hoje é permanente e ela acontece no máximo, né? Uma nova tecnologia, ela tem resposta no máximo em 180 dias. É o processo mais rápido do mundo. E eu quero até pontuar uma coisa, se você me permite. Muitas tecnologias inovadoras, né, que as pessoas brigam na justiça, vocês sabiam que o dono dessa tecnologia, a indústria produtora dessa tecnologia, nunca pediu para ser incorporado no rol? Então, por quê? Porque o caminho da judicialização, muitas vezes, é o caminho mais desejável, por questão de preços abertos,
ele é ruim para todo mundo. Se compra mal, se compra fora do tempo para o paciente, se compra fora do tempo, às vezes, para o tratamento. Então, assim, que as indústrias que tenham boas tecnologias, que mostrou bom resultado, que leve esse resultado para a ANS, que comprove isso num ambiente plural, democrático e técnico, de discussão, de desfecho, de resultado para os pacientes. E é isso que a gente quer, segurança do paciente. Nós somos planos de saúde, a gente quer a saúde das pessoas. Agora, para dar melhor saúde para mais pessoas, a gente tem que ser muito criterioso. Os sistemas de saúde, seja ele o SUS ou a saúde suplementar, tem que ter muito critério para usar de forma responsável, da melhor forma possível, esse recurso que é colocado pelos beneficiários no sistema. Estamos falando do sistema de saúde privado, né, Vera? Pessoas que pagam aí todo mês uma parcela do seu rendimento para ter acesso à saúde. É possível estimar o impacto dessa decisão do STJ para faturamento dos planos de saúde? Há alguma perspectiva por parte da federação? Não vai ter impacto nenhum, isso que é bom. Se mantendo o rol taxativo, a previsibilidade está posta. Então, assim, todo mundo sabe o que está incluído e a precificação dos planos já leva em consideração essa lista. O que teria um enorme impacto nessa precificação seria a lista exemplificativa, porque pensa bem, uma lista aberta. Então, você pode tudo. Hoje em dia, a gente tem tecnologia custando 6 milhões de reais. Caramba, 6 milhões de reais é muito dinheiro. É quase, você tem um valor que às vezes é o preço de um ano de outros tratamentos. É muito dinheiro. Então, o que é importante? É importante que isso seja avaliado criteriosamente. E aí o sistema se prepara com diretrizes de utilização e aí o impacto no bolso das pessoas é muito menor. Então, o rol taxativo não tem impacto. Vale o que está valendo, continua as regras do jeito que elas estão valendo. Ele aberto, sim, traria muita consequência, porque o risco ficaria altíssimo e, consequentemente, o preço subiria em função desse risco alto. Vera Valente, nessa conversa conosco aqui no Item Mais, trazendo o posicionamento da FenaSaúde, Federação Nacional de Saúde Suplementar, que reúne 13 grupos empresariais que operam planos de saúde aqui no Brasil. Vera, mais uma vez, obrigada por essa conversa e até uma próxima. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Muito obrigada, boa noite. Hoje nós ficamos por aqui, mas na segunda-feira estamos de volta com outro assunto. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Ana Mariquito. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.